E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Temos um assunto interessante para falar hoje sobre o vereador que procurou a delegacia. Alguns vereadores procuraram a delegacia porque para reclamar das críticas que estão sofrendo da população, né? Então esse assunto é um assunto muito interessante. Nós vamos conversar aqui, vamos fazer uma análise sobre o que eles fizeram, sobretudo da fala do vereador do Caragorda lá na Câmara Municipal sobre esse assunto. Mas antes gostaria de pedir para você para que comente, compartilhe, senta o dedo no like, fortaleça o nosso projeto. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fortaleça e esteja sempre aqui com a gente. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Gente, alguns vereadores, entre eles, se não me engano, o vereador Wesley, a vereadora Mônica e o vereador do Caragorda, estiveram na delegacia reclamando, pedindo opinião, ajuda, sei lá, né, sobre opiniões da nossa população, opiniões que o povo está tendo a respeito do trabalho dele, das críticas e tudo mais. E para finalizar, presidente, hoje eu venho parabenizar a doutora Alexandra, delegada regional nossa Polícia Civil. Semana passada, eu, Wesley e a Mônica fizemos boletim de ocorrência na Polícia Civil. E hoje nós já fomos ouvidos, levamos várias provas com prints imprimidos e peçamos a delegada e toda a sua equipe que realmente puna essas pessoas que estão aí fazendo fake news e difamação. Pois a lei 13.834 de 2019, conhecida como Lei de Fake News, estabelece sanções para quem cria ou divulga notícias falsas, com o objetivo de prejudicar a honra ou imagem de pessoas ou instituições. De acordo com a lei, a pena para esse tipo de crime pode ser de 2 anos a 8 anos de prisão, além de multa. Então, realmente, que essas pessoas sejam punidas, pois discordar politicamente faz parte, é sadio e todo mundo aprende quando há uma discordância legal. Agora, fake news é crime e que realmente vocês sejam punidas. Obrigado, senhor presidente. Gente, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu não sei exatamente se alguma pessoa chamou algum vereador ou o próprio vereador Caragor, que é o que comentou durante a última sessão da Câmara Municipal, se chamou ele de ladrão, de alguma coisa, não sei, de corrupto, né? Eu não sei o que exatamente ele quis dizer ali. Mas eu repudio veementemente uma atitude dessa de querer intimidar as pessoas. É muito feio. Eu acho que é um baita tiro no pé. As pessoas nunca vão esquecer os vereadores que procuraram a polícia. Como, sei lá, será que é uma forma de intimidar as pessoas? Será que é isso que vocês querem? Intimidar a população para aceitar qualquer coisa a respeito de vocês de maneira quieta, sem falar nada? É isso mesmo que vocês querem? Tem certeza? Porque a legislação não apoia vocês. O artigo 5º da Constituição Federal, nos incisos 4º, nos inciso 9º, no inciso 14º, no inciso 16º e também no artigo 20, diz, deixa claro a manifestação do livre pensamento. Livre pensamento, certo? Então as pessoas elas têm o direito de criticar o trabalho que vocês fazem. Se você, já digo direto, você, vereador Caragor, vereador Wesley Dardak, vereadora Mônica, vocês que são da mesa diretora, se vocês não querem, ou qualquer outro político do mundo, do Brasil e do mundo, que não quer receber críticas, deixa o cargo. Para que ficar sofrendo? Né? Deixa o cargo, vocês não são obrigados a serem vereadores. Vocês não são obrigados a estar aí. Vocês estão aí porque vocês querem. E vocês estão aí porque é bom, né? Não é bom? Recebe bem, ganha bem, né? Tem os benefícios diários, trabalha pouco, faz pouco. Então, eu desafio vocês querem pararem com as críticas? Ninguém mais vai criticar vocês se vocês abandonarem o cargo de vocês. Deixa quem está disposto, tem maturidade para aceitar as críticas. Deixa aí quem tem capacidade de aceitar críticas e melhorar.
Uma pessoa, por exemplo, aí da Câmara Municipal, que eu mesmo já critiquei, até mesmo duramente, mas hoje eu tenho que ver que ela melhorou muito a performance dela, é a vereadora Lucila. A vereadora Lucila está ganhando experiência, é uma política de primeira viagem, mas está ganhando experiência e está melhorando a performance dela. Embora eu tenha diferenças abissais dela no pensamento, mas ela tem entendido as minhas críticas. E eu faço crítica e vou continuar fazendo. E não vou me sentir intimidado, porque eu faço dentro do limite da legislação. Se vocês não querem receber críticas, não sejam pessoas públicas. Se vocês não querem receber crítica publicamente, não sejam políticos. Vocês estão no lugar errado, então. Certo? E outra coisa, chamar alguém de ladrão, olha só que coisa, eu não sei se alguém chamou vocês disso, né? Mas chamar alguém de ladrão não constitui crime de calúnia. Porque para constituir um crime de calúnia tem que ter um fato específico. Porque senão, imagina o tanto de processo que geraria num estádio de futebol, quando os torcedores chamam o juiz, o árbitro, né, que chama de juiz ladrão. Juiz ladrão. Imagina os caras jogando truco, chamam o outro de ladrão. Seria crime? Você entendeu? Então, para que possa configurar crime, tem que ter um fato específico. Por exemplo, eu vou citar um fato para que vocês possam ter facilidade para entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, se alguém dissesse, o João disse para Maria que o vereador do Cara Gorda subtraiu o dinheiro das diárias no dia tal, no ano tal, no lugar tal, dá os detalhes certinho, falando isso. Isso sim, se não tiver provas, seria uma calúnia. E aí seria um crime. Chamar o senhor de ladrão. Mas que não é o caso. Então, isso também é compartilhado até por outra pessoa que tem diferenças abissais do pensamento, que é o ministro André Mendonça. Olha o que o ministro André Mendonça disse aí sobre chamar alguém de ladrão. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... Tá vendo? Eu não sei. Eu não sei se alguém chamou vocês de ladrão. Certo? Mas se não contextualizou por que é ladrão, é simplesmente um pensamento da pessoa, uma opinião dela. Uma opinião particular dela, né? É lógico que eu, por exemplo, eu não gostaria de chamar ninguém de ladrão. Eu acho um termo bem forte. Mas existe muita forma do pensamento sobre o que é ser ladrão. O que é ser corrupto, né? Por exemplo, a palavra corrupto é o contrário de político. Ambas tiveram origem na Grécia, no idioma grego, e o político é aquele que abre mão de si mesmo e se doa à comunidade, à polis, que é a cidade. O que é a cidade? São as pessoas. Defende as pessoas, protege as pessoas, defende elas, abre mão de si mesmo para o bem do próximo. Esse é político. Ou seja, o político ele não precisa ser exatamente um político partidário. Não precisa ser um político que tenha um partido. Ele pode fazer atos de bondade para as pessoas, atos políticos, sem ser um político partidário, sem pertencer a um partido, sem ter um cargo político, um cargo administrativo. Não precisa. Então, o político é aquele que abre mão de si mesmo. Vocês, por exemplo, se subentende que vocês são políticos partidários. Embora ganham muito bem e têm benefícios e tudo mais, que a legislação permite, mas, vejam bem, vocês se subentende que vocês estão abrindo mão de vocês para o bem da comunidade. Então, o verdadeiro político é aquele que quer o bem da sociedade, né? Então, e o contrário disso, todo aquele que prejudica a sociedade, seja ele um assaltante de rua, de banco, aquele que rouba qualquer coisa, dinheiro, carteira, bate carteira, né? Ou seja, aquele que joga lixo, poluindo o meio ambiente, joga sujeira no rio, joga lixo no rio, sei lá, diversas formas de
agredir a sociedade, o direito comum, essa pessoa ela é corrupta. Corrupta. Uma das definições do corrupto é aquele que age desonestamente. Ou seja, uma pessoa que joga um sofá, um saco de lixo, um animal morto dentro de um rio para poluir o rio, ele está agindo de maneira desonesta. Isso não é correto. Em benefício próprio ou em benefício de outrem, né? Então, em especial, as instituições públicas e a nação, a cidade, ao patrimônio público. Aquele que age de maneira indefensável. Este é o corrupto. Este é o entendimento do corrupto. Não é necessariamente o cara que vai lá e rouba um dinheiro das diárias, aquele que faz um ato corrupto e rouba o dinheiro público. Não, todo ato que prejudica a população, que prejudica a cidade, que agride o direito das pessoas, todo ato, essas pessoas ou essa pessoa que ajuda desse jeito, teve um ato corrupto. Naquela circunstância, naquele momento, naquele fato específico, ele é um corrupto. Não que ele seja na vida toda, talvez ele tenha muitos atos políticos, mas naquela atitude específica, ele agiu de maneira corrupta. Ele corroeu a população. E é isso que subentende o termo corrupto. É isso que subentende. E aí, é muito interessante a gente saber as coisas de maneira muito adequada, né? Por exemplo, o grande pensador Khaled Hosseini, ele disse que existe apenas um pecado. Um pecado, senhores vereadores. E este pecado, segundo esse grande pensador Khaled Hosseini, ele disse que o único pecado que existe é roubar. Todos os outros pecados são apenas uma variação do roubo. O único pecado que existe é roubar. Segundo ele, se você mata um homem, você rouba uma vida. Você rouba da esposa o direito de ter um marido. Você rouba do filho o direito de ter um pai. Quem mata é um ladrão. É também um ladrão. Quando você mente, quando você engana as pessoas, você está roubando as pessoas o direito de saber a verdade. Quando você trapaceia, você está roubando o direito à justiça. É isso que nós devemos entender, senhor. É isso que nós devemos entender. Por exemplo, aquela atitude que o senhor e os senhores vereadores, 8 vereadores da Câmara Municipal, votaram a favor de um projeto que corrói a população, o direito da população tricotiana, que foi no caso da escola Clóvis Salgado. A municipalização da escola Clóvis Salgado. Aquele ali foi um ato de corrupção da parte dos senhores. Ah, mas você não tem como provar que houve. Justamente, eu não estou falando que houve roubo, que vocês roubaram dinheiro da escola, de sei lá o quê. Não estou falando que vocês receberam propinas. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Se ocorreu pagamento de propina, eu não sei, não posso dizer. Se eu soubesse, eu diria. Mas o fato corrupto está em agir ao arrepio da vontade da população. A própria Constituição Federal, no artigo 1º, diz: todo o poder emana do povo. Se os nossos representantes fazem coisas que nós não queremos, eles não servem para estar onde eles estão. Imagina, eu contrato um pedreiro para minha casa. Falo para ele: olha, cara, eu quero uma parede de 3 metros aqui. Aí ele fala: não, eu vou fazer uma de 2 metros do lado de cá. Eu falei: não, mas eu que estou te pagando, eu quero que seja aqui. Não, eu quero de lá. O que você faz com o pedreiro desse? Você manda ele procurar a turma dele. Sai fora, cara. Você não serve para estar aí. Junta tuas coisas e vaza. Some daqui. Não é isso que a gente faz? Quem paga, gente, é que tem o direito de escolher o que quer. Né? Se você chega numa lanchonete e fala: por favor, faça um sanduíche assim para mim, eu falo: não, você vai ter que comer esse bolo aqui. Eu falo: não, eu quero sanduíche. Não, é o bolo. O que você faz? E vocês ganham para fazer aquilo que a população precisa e quer. Não é o que vocês bem entendem, enfiar a goela abaixo das pessoas, não. Essa atitude é uma atitude corrupta. Vocês estão roubando das pessoas o direito de ter o que elas precisam. Estão roubando da comunidade escolar aquilo que o senhor mesmo disse. Foi lá na escola o senhor,
o senhor prefeito e a senhora vice-prefeita, e disseram claramente para os professores que não iria ter municipalização, porque a cidade, segundo as palavras do senhor mesmo, senhor Du Caragorda, que a cidade não tinha capacidade de... Então o senhor tinha consciência que a cidade não tem capacidade. Essa é o que a gente tem que saber a proposta nesse sentido. Então, não há uma intenção de ficar a gente nem... A situação financeira do município é delicada. Eu, como digo, não temos dados porque não nos fazem, né? Mas a gente sabe a situação até do nosso pagamento, que eu te falei. Então, a gente não tem intenção nenhuma e o Dimas tem essa influência em lá para poder reverter a situação. Eu não sei o que mexeu depois que eu saí de adjunta. Se houve alguma outra mudança, se não houve, é isso mesmo. A gente não tem interesse, os trânsitos da Nova vão estudar lá, porque a gente precisa respeitar os nomeamentos, e os daqui não está longe, nem com o Megalau, nem com a gente vai para ninguém. A maior preocupação, às vezes, é o Estado empurrar a escola, o município, porque o Estado está querendo fazer isso. Ele está meio que abrindo as asas, empurrando. Os anos iniciais com de sexto ao nono ano. Sim, aí eu já tinha conversado, discutindo isso com a Flávia, pelo fato da escola ser uma das escolas mais antigas de Três Gerações, deles não aceitarem essa situação do Estado empurrar o espaço para o município. Por quê? O município, pessoal, está dando conta dos espaços deles. Essa é a realidade. Entendeu? E quando pega mais um, vai ficar de... Vou dar um exemplo claro para vocês. Praça de Esportes. Quando passou para o negócio, existe o espetáculo que estava. Hoje, você escolar, separou da escola lá, o resto que está lá, gente, é jogado. O município não tem condição de tocar. Entendeu? Então, isso eu já falei com eles, em hipótese umas, e como diz, nós temos essa influência, até mesmo o governador, tenho certeza que ele não é questão de saúde, de não querer prejudicar, está dando certo. Inclusive o Estado está fazendo isso mesmo. Até a colônia eles querem passar para o município. Seria ótimo se passasse, só que tem um ônus muito grande da colônia, que não é o caso da gente estar conversando aqui. Vamos lá, Dimas! Ei, Dimas! Dança aí, Dimas! Ô, Dimas, dança! Dança mais um pouquinho, Dimas! Vai, tira sarro com a população que você pede voto! Tira sarro com a população que você pede voto, Dimas! Tenha vergonha! Tenha vergonha! Você tem que ter vergonha, rapaz! Tenha vergonha! Assume as coisas que você faz! Assume as coisas que você faz, rapaz! Isso! Foge! Seu rato! Foge! Rato! Seu rato! Isso! Foge! Na hora de pedir voto, você pede! Vagabundo! 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 Você é vagabundo, rapaz! Você é vagabundo! O senhor demonstrou que tem consciência disso. E mesmo assim, o senhor aprovou, junto com os outros vereadores, DJ Wesley, a galera toda aí, os 8 vereadores que aprovaram, um projeto arruinando, atacando de morte, um ataque mortífero contra a educação no nosso município, sabendo que nós iríamos ter um prejuízo de R$4.000. A escola Monsenhor José Guimarães Fonseca, da última legislação, que o senhor também pertencia, o DJ Wesley também pertencia, que o vereador Vinícius também pertencia, e vocês votaram por unanimidade para municipalizar a escola. Não procurou ouvir o sindicato, ouvir os professores, saber se havia um prejuízo, um ônus para o município. Não. Votou. Votaram. E não faltou aviso, que eu fui várias vezes, dei discurso na Câmara contra a municipalização, porque eu tinha certeza que era um prejuízo. Prejuízo para os professores, para as pessoas que trabalham, que foram demitidas. As pessoas foram demitidas por causa dos senhores. E graças a Deus, Deus é tão bom que
a justiça suspendeu esse projeto assassino da educação pública, que estava punindo de morte, você sabe, atacando um ataque mortífero contra a educação pública. Como que pode existir esse ato, sabendo que vamos ter prejuízo, que eu mostrei em números, gráficos em números? Ficou postado nas minhas redes sociais o prejuízo que a cidade estaria tendo. Agora, veja bem, se eu, um simples comunicador de YouTube, já fui jornalista, já fui colunista de jornal, tenho formação na área de comunicação e na área de propaganda, mas eu trabalho com uma outra atividade hoje. Eu não tenho tempo de ver todos os assuntos que merecem atenção na minha cidade. Gostaria de ter esse tempo, mas ainda não tenho. Pretendo tê-lo. Mas mesmo sem tempo, eu consegui investigar o caso do projeto Mãos Dadas. O senhor foi na escola com o prefeito, a vice-prefeita, e o senhor foi lá e disse para eles, com a comunidade escolar, que o senhor tinha consciência que a cidade não tem capacidade, o senhor tem consciência disso. O senhor demonstrou que já tinha consciência que o município não tem capacidade de assumir nenhum ônus mais. E mesmo assim, o senhor foi lá e aprovou. Na hora H, o senhor votou contra a população, votou contra a sua própria palavra que o senhor tinha dado aos professores. Como que você quer que as pessoas fiquem? Eu posso garantir que o senhor entrou para o livro de memórias dessas pessoas, mas de maneira negativa. O senhor entrou para o livro de memórias dessa comunidade escolar, desses professores, dessas pessoas. E aí o senhor procura a polícia por causa de críticas das pessoas? Isso não intimida as pessoas. É um direito das pessoas, direito constitucional das pessoas protestarem a opinião ácida. E o político que não quer receber críticas, que mude de profissão, que mude, que deixe de ser político. O senhor não é obrigado a ser político, nem o senhor e nem nenhum outro que esteja aí na Câmara. Se achar que está difícil para vocês, deixe. Abre mão do seu cargo. Deixa alguém que tenha maturidade, capacidade psicológica para aguentar críticas. Porque se está como político, vai receber críticas sim. E se quer receber críticas favoráveis, elogios, que faça as coisas direito. Porque se fizer ao arrepio daquilo que a população espera, vai receber críticas. E tem que receber críticas. Tem que receber críticas. A população esteve calada por muito tempo. Muito tempo. Entende? Mas qual que é a resolução do assunto? Eu chego na conclusão que é o seguinte: como nós falamos do que é um ladrão, do que é um corrupto, chamar alguém de ladrão não é uma coisa legal. Eu não quero destruir a imagem do político. Eu quero que ele age de maneira certa. Sou contra as pessoas que fazem xingamentos aleatórios contra um político. Quando eu faço a minha crítica, eu faço a crítica sobre um trabalho específico que aquele agente político fez. Mas chamar alguém assim não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. O político tem que ter a madureza de saber absorver esse tipo de coisa e tornar aquilo ali num potencial para ele agir de uma maneira certa, para ele, em vez dele receber críticas negativas, receber críticas positivas, elogios. Mas eu não, pessoalmente, eu nunca diria para uma pessoa chamar um político de ladrão. Você pode chamar um político de ladrão? Eu pergunto. E respondo. O político ele pode ser chamado de ladrão se ele for condenado pela justiça por roubo de dinheiro público. Ele pode ser chamado de ladrão
se você tem provas irrefutáveis da ação desonesta dele, e se você tem, ou se você o chama de ladrão num contexto que não é ofensivo. Aí eu acho que, né, você dizer, por exemplo, você roubou de mim o direito de ser ouvido. Vocês roubaram da população o direito de ser ouvido, o direito da decisão. Vocês roubaram da população o direito a uma escola pública de qualidade. Vocês colocaram em risco as vagas existentes na escola pública. Vocês roubaram do cidadão tricoriano o direito de não ter uma dívida de 4 milhões por ano. Nesse sentido, eu acho que não ofende a honra. Ataca o trabalho que vocês fizeram e que a população reprovou. Mas chamaram uma pessoa assim de ladrão, eu particularmente não chamaria. Mas o termo atitude corrupta, ela não se dá pelo roubo de grana. Ninguém está dizendo que o senhor roubou uma grana. Ninguém está dizendo que o senhor desviou dinheiro das diárias, como acontece em muitos lugares, em muitos municípios. Está aí, é de domínio público. Quantos lugares acontecem isso? Se tiver provas, nós temos que falar sim. A população tem o direito de reclamar, mas não é o caso. Agora, a atitude que vocês cometeram, corroeram o direito da população. Não foi benéfico para a população. O político é aquele que faz o bem para a população. Sendo ele partidário ou não partidário. Tem pessoas que não têm cargo público nenhum, faz por conta própria, tira do seu dinheiro para ajudar o próximo. Como muitas pessoas fazem isso. Mas o corrupto é o assaltante, é o cara que causa problemas para a sociedade. Entendeu? Toda atitude que agride as pessoas, a população, a sociedade, é um ato corrupto. Então é nesses termos que nós estamos dizendo. E chamar a polícia, meu amigo, eu acho que não foi um ato bom da parte do senhor. Isso com certeza vai ser lembrado pela população. Isso com certeza vai ser lembrado pela população e isso não intimida as pessoas. Porque a Constituição garante o direito ao livre pensamento, à expressão, ao livre comunicação. As pessoas têm o direito de falar, têm o direito de protestar. E é isso que eu gostaria de falar hoje. Um forte abraço. Inscreva-se no nosso canal, faça o seu comentário, fortaleça o nosso canal. Estamos juntos. Um forte abraço e até a próxima.